Pero yo estoy en la parte de la división de nutrición y salud que se ocupa de los cultivos lácteos y yo estoy muy involucrado con los quesos madurados. Hace muchos años que yo trabajo con quesos madurados. Yo soy una persona que viaja por todas las partes. Esta semana yo acabo de llegar de Madison, Wisconsin. Yo estoy siempre por ahí con la Universidad de Wisconsin dictando cursos y esta semana yo estaba como jurado o juez en el concurso mundial de quesos. E é muito interessante, havia como 3.402 quesos diferentes. A mim me tocou evaluar como 158 quesos de distintas partes do mundo, todos quesos madurados. Então, isso ha sido muito interessante para mim como experiência. Havia como 50 jueces internacionais, expertos queseros. Ha sido uma coisa muito boa. Então, eu trabalho desde há anos publicando muito. Eu tenho como 11 livros publicados em que se você me busca no Google, na internet, mete meu nome aí, Múcio Furtado, vai vir um montão de coisas. E, inclusive, aí há publicações que você pode fazer download, descargar da internet, não paga nada. Ao final do curso, les vou deixar minha direção eletrônica. Eu les puedo enviar por lo menos 5 ou 6 de meus livros, sem nenhum custo para vocês, em arquivos PDF, não há nenhum problema. Eu les envio com muito gosto. Não tenho mais os livros, quase nenhum já não tenho mais impresso, não? Porque se agota muito rapidamente. Mas os tenho em PDF e com muito gosto eu les posso enviar sem nenhum custo. Apenas me envia um correio ao final do curso ou durante o curso, eu vou com muito gosto. Então, aí você me pode mirar esta fotografia, pero de hecho, eu sou também assim, como você vê à direita, apenas um pouco de minha vida personal, não? É que a mim me gustam muito as motocicletas, eu sou motociclista. Eu tenho 2 Harley Davidson, me encanta muito manejar a moto. Eu viajo muito nos Estados Unidos em motocicleta, eu estou aqui um montão de vezes. Neste momento eu estou em Texas, em Dallas, porque minha filha vive aqui. Tenho uma nieta que está aqui comigo e no próximo mês de abril eu vou estar em Arizona, não? Em Phoenix, justo aí onde está o deserto de Sonora. Aí me vou por aí hasta o deserto de Mojave, que está em Califórnia. Eu vou estar solo em la moto, como 2.000 quilômetros. Então, a mim me gusta muito estar em los desertos. Me encanta este silêncio que há no deserto, não? Me gusta essas coisas, ok? Então, é um pouco de minha vida personal. Eu estou no Facebook. Você me encontra aí, me pode agregar aí com muito gosto para que tenhamos mais contatos. Eu estou em WhatsApp também, Instagram. Todos sempre me encontro e há um montão de gente que me hace perguntas de queso todo o tempo. Eu los contesto todos, com muito gosto, ok? E não demoro muito, eu sempre lo contesto muito rapidamente. Eu queria poner isso aqui, é que eu vejo que há muita gente que não tem experiência em queso, pero de hecho todos nós outros já nascemos, verdade? Assim como queseritos, não? É a primeira coisa que um ser humano faz em sua vida é elaborar quesos, não? Como se vê nesta fotografia, verdade? Então, queso é parte de nossa vida desde a niñez mais tierna, quando pensamos nas primeiras horas de vida, não? E por supuesto que eu sei que somos um grupo bastante diversificado, a gente que tem experiência, a gente que não tem muita, há outros que se interessam mais em quesos industriais ou artesanais. De hecho, o curso é um curso muito involucrado com o tema industrial, porque eu não manejo com quesos, eu os conozco, os quesos artesanais, por supuesto, mas eu não tenho tempo para manejá-los, porque eu trabalho com DuPont. E DuPont é uma empresa que está muito dedicada a vender cultivos, não? Então, a DuPont sempre les interessa mais que eu esteja com clientes muito grandes, gente que trabalha com grandes volumes de leite. Então, às vezes, não me permitem que eu pueda dedicar meu tempo a queseiros artesanais, o que me encantaria muito. Eu os conosco em França e em muitos outros países. Eu he hecho queso com gente que elabora pequenas quantidades e é sempre muito interessante, porque hacen os melhores quesos, verdade? Os que trabalham com leite cruda de boa qualidade sempre hacen los mejores quesos, y eso yo lo creo mucho. Es una cuestión no es de producción, sino que de producto, ¿no? Entonces eso es lo que importa mucho. Sobre la elaboración de queso, ¿no? Elaborar queso es un arte, ¿no? Pero al mismo tiempo que es un arte muy interesante, siempre hay un montón de riesgo, ¿no? Como se ve aquí en esta pantalla, el pequeñito que está ahí, ¿verdad? Ratoncito. Entonces, siempre hay riesgo por contaminaciones, por sucios, por cuestiones de la calidad de la leche. Entonces, es muy complicado elaborar quesos
no tanto elaborar quesos en sí, sino que elaborar el mismo queso todos los días. Es decir, que con padrón, de una manera con mucha identidad, de una manera muy estándar. Eso es muy complicado. Elaborar el mismo queso hoy, mañana, pasado mañana, y eso se complica mucho porque a veces, aunque el quesero tenga buenas manos, tenga buenas prácticas de elaboración, la leche no nos ayuda. La leche está muy contaminada hoy, no está contaminada mañana. Entonces son temas que en la primera clase, la semana, yo voy a hablar bastante del tema de la calidad de la leche, porque eso es muy importante. Entonces, esta pantalla que usted ahora está mirando, ¿no? Eh, es muy expresiva porque les dice que es la percepción de que tú ves que vas a pagar un precio por ahí. Si ves essa pantalla, tu vês aí um senhor que está pescando, não? Em uma isla com seu barquito aí, pero de hecho não é assim. Então, a percepção que esse senhor tuvo de esta realidade não era verdadeira. Então, de hecho, está com um risco aí, como se pode mirar aí nesse dibujo, não? Então, é por isso que eu queria dizer-lhes que quando se elabora queso, há que ter muita atenção em los mínimos detalhes, ok? En todo lo que estamos haciendo en una planta, la manera con que manejamos la leche, la cuajada, los ingredientes como el cuajo, los cultivos, los colorantes, cloruro de calcio, todo el proceso, desde el calentamiento, cocción, desferado, pré-prensado, prensado, el salado, todo eso, son muchas etapas. Diría para ustedes que es casi como elaborar vinos, ¿no? O elaborar en panificación, todo eso es un arte de trabajar. Entonces hay que tener mucha atención a cada detalle, ¿no? Y es siempre así. El quesero que está contento hoje, tu vês aí está meu amigo Plínio, não? Que somos companheiros queseiros aqui em Brasil, está muito contente hoje, mas se amanhã pode estar assim, verdade? Então, se vê que o que está muito bem hoje, amanhã pode estar mal. Mire, que tem uma carita boa aqui, verdade? Como um angelito, não? Pero amanhã pode estar assim muito triste porque o queso se dañou. E isso se passa em queseria. Voy a decir dos cosas importantes. Hay dos palabras que nosotros queseros no nos gusta tenerlas en quesería, que es la palabra siempre. Por ejemplo, nunca, no debemos mucho usar esa palabra, decir, mi queso siempre sai bueno. No, no, porque un día puede salir malo. La otra palabra es la palabra nunca. Sí, por ejemplo, no, esse problema nunca me ha pasado, porque aí em uma hora já está passando o problema. Então, o que quer dizer é que seria não é como elaborar cimento, concreto, não, ladrilhos, não. É uma ciência biológica, é uma ciência que está em um movimento constante, então é uma coisa muito dinâmica. É decir, que o queso que eu tenho agora nesta mesa, amanhã já vai estar muito diferente. O pH está cambiado e também a proteína. Entonces es complejo, ¿no? Entonces muchas veces los problemas que tenemos en quesería los podemos mirar así como se ve esas líneas que están todas enredadas, ¿no? Yo manejo muchísimos años ya quesos, ¿no? Siempre me voy a una planta en muchos países, la gente me presenta quesos así, como si fuera algo así terrible, ¿no? Pero siempre elaboramos preguntas, ¿no? É como um médico, um doutor que está examinando um paciente, não? Aí perguntamos aqui, perguntamos por ali, para saber o que está passando e tudo, para que podamos apresentar esta linha desta maneira, verdade? De uma maneira organizada. É dizer, que não há secretos em queso, não? Em queso, tudo se explica. Por supuesto que para tal é necessário ter um conhecimento mínimo, não? Esse é fundamental. Pero todo é possível de uma explanação de aclarar problemas em queso. Há sempre que conversar, há que ter muita sinceridade, e muitas vezes os queseiros têm muito medo, ¿no? Quando vem um tipo assim raro, estranho, não? Em la planta, e a gente às vezes se cierra muito, então há que ter, digamos, uma certa maneira de trabalhar com os queseiros para que se pueda abrir com seus próprios problemas e les podamos ajudá-los, não? Assim é. E a outra coisa que queria dizer, eu sei que aqui há muita gente que está manejando quesos em distintos países, não? Distintas leites. Há muitos caminhos que nos levam queso. Então, o que vou dizer aqui nas próximas semanas, em la parte de receta quesera, não tanto a tecnologia, a teoria por detrás de lo que hacemos, sino que a maneira de fazer, não? Não está escrita na pedra. Então, por exemplo, elaborar um parmesano, há muitas maneiras de hacerlo, ¿verdad?
Hay unos que calientan a 48, otros a 52. Hay unos que cortan un grano pequeñito, como si un grano de riz, ¿no? Pequeñito, otros con un grano de maíz. Pero siempre se puede compensar. Por ejemplo, si cortamos un grano de arroz, ¿no? Pequeñito, bien pequeño, se seca mucho el queso. Pero si cortamos un grano de maíz, no se seca tanto. Pero para compensar, yo puedo calentar un poquito más con grano de maíz. No voy a calentar a 52, caliento a 56. Al final tengo el mismo resultado, ¿me entiendes? Entonces, eso que hay muchos caminos, como se ve aquí en este dibujo, ¿no? Para el ratoncito que está ahí para llegar al queso, hay muchas maneras de llegar. Entonces, las tecnologías de una manera general siempre nos llevan a buenos quesos. Hay siempre que hacer ajustes de acuerdo al país, de acuerdo a la región, a la leche, porque la leche cambia mucho de una región a otra, ¿verdad? Y hay quesos que son muy complicados. Por ejemplo, hay una clase totalmente dedicada, una hora y media más o menos, de quesos con ojos, los quesos suizos. De mi experiencia casera de muchos años, ¿no? Son los más complicados, son terribles, son muy difíciles de elaborarlos. No tanto elaborar un queso bueno hoy, sino que elaborarlo bueno todos los días. Entonces, hay gente que tiene mucha suerte, ¿no? A veces elabora un queso con perfectos ojos, una textura espectacular, pero isso se passa um dia e por 3 dias não passa igual. Então, esse é um tema que passa muitíssimo com o queso gruyère, o queso emmental, o que chamamos de uma forma genérica de queso estilo suíço. Então, quando lo temos em las manos, como se vê nesta pantalla, que temos que cortarlo, ¿verdad? Nunca sabemos se temos aí um angelito, como se vê aqui, ¿verdad? Ou se temos um diablito, não? O que vai sair ao interior deste queso. Então, quando lo cortamos, às vezes temos aí algo raro, umas rajaduras, ¿verdad? Uns cráteres e não os ojos bonitos como temos aqui nesta pantalla, por exemplo. Então, eu vou dedicar um tempo bastante largo a este queso, porque é um queso que demanda muito mais explicação. Então, por isso, eu vou falar muito do tema da qualidade da leite. Porque a calidad de leite tem muito que ver com este queso particular, o queso suíço, não? Por a presença de microorganismos que temos na leite. É que a leite em Latinoamérica, de uma maneira geral, não é a melhor leite do mundo, não. Em meu país, que é Brasil, por exemplo, a leite é muito mala. Aí em Brasil eu estou falando de leite de recuentos de 500.000 até 2, 3 milhões de bactérias. É uma leite que não é a melhor leite, não? Mas se estou falando com nossos amigos de Argentina, não? Ao sul de Brasil, aí os argentinos têm leite muito boa. Em Argentina, leite de 40.000, 30.000, 50.000 leite cruda, não? Igual em Uruguai, igual em Chile, de uma maneira geral. Eu sei que em parte de Colômbia também é assim, Equador, não? Então, são leites de muito boa qualidade. Os países que estão mais tropicais, como Brasil, por exemplo, e outros, não? É mais complicado, porque por o calor, por a umidade, e às vezes também por os problemas para transportar a leite. Então, pero nesta próxima pantalla que se vê aqui, por exemplo, está em inglês, pero eu les vou explicar, é que quando temos uma leite que não é a melhor leite do mundo, não? Como você vê uma leite aqui, esta leite aqui, por exemplo, com 1 milhão de bactérias, não? Em princípio, é uma leite mala, pero se pasteurizamos uma leite com 1 milhão de bactérias, perfeito? Em princípio, estamos eliminando como 99% de los microorganismos. Este 1% que queda corresponde a mais ou menos como 10.000 bactérias por ml de leite. ¿Sí? E se metemos um cultivo aí, eu vou falar desse na parte de cultivos, ok? Imediatamente conferimos a esta leite como mais ou menos 5 a 6 milhões de bactérias por ml de leite, contra os 10.000 que quedaram aí. É como um exército bueno, não? De buena fé, contra um exército malo, de malas bactérias, com apenas 10.000. Então, o que quero dizer al final é que se utilizamos de uma maneira correta os cultivos, recuperamos a qualidade da leite. Ok? Então, não estou aqui para dizer que não é importante ter uma leite limpa. Por supuesto que é importante. Há bactérias que contaminam a leite e não é nada que fazer. Então, há que buscar sempre uma leite de boa qualidade, claro. Pero o que quer dizer que não é impossível elaborar um queso bueno com leite mala. O único tema é que às vezes não conseguimos ter um estándar de qualidade. Quando a leite está muito mala, aunque agreguemos cultivo, às vezes há pequenas variações de qualidade de um dia ao outro. Pero utilizando cultivos, pasteurizando a leite, sempre é possível.
A los que me escuchan que elaboran quesos artesanales con leche cruda, yo estoy en favor de eso, nada contra, ¿ok? Si tenemos una leche cruda de buena calidad, de hecho son los mejores quesos, porque no calentamos, no quemamos la proteína, mantenemos las enzimas, ¿verdad? Y siempre se elabora un excelente queso, pero hay que tener leche de buena calidad. Si vamos a elaborar queso con leche cruda con leche de mala calidad y no hay cultivos, es un desastre, de una manera general, ¿perfecto? Y hay también el tema de los bacteriófagos. Ese es un tema que yo voy a mencionar con detalles en la parte de los defectos de los quesos, porque los bacteriófagos existen en la leche cruda, pasan por la pasteurización y están en las plantas. Es decir, que todas las plantas que usted conoce, las de ustedes, Nestlé, Danone, no importa, Lactalis, ¿no? Las grandes plantas mundiales, ¿no? Tiene bacteriófagos, es normal, no hay nada de desfavorable, ¿no? Porque pasan por la pasteurización. Lo que no puede pasar es tener un título muy alto de bacteriófagos. En general, hasta 10.000 bacteriófagos por ml de suero, nosotros consideramos normal y aceptable, pero por encima de 100.000 es un problema. Pero yo voy, aquí estoy apenas apresentando a ustedes los temas que vamos a platicar en las próximas 8 semanas. Y entonces, bacteriófagos, eles matam os cultivos. Então, temos que tê-los controlados em planta. Nunca estar sem eles, porque vão estar aí, ok? Pero tê-los sempre com um título muito baixo. Nunca por encima de 50.000 ou 100.000, perfeito? Isso é muito importante. Igual o tema das células somáticas, que é a mastitis, não? Não sei como é em cada país de vocês, seguramente, pero, por exemplo, em Brasília é um desastre, não? Porque em Brasília temos um montão de problemas de mastites. Aqui em Brasília se comenta em Brasília que de cada mais ou menos como 5 animais, por lo menos 2 ou 3 têm mastitis subclínica, ¿entiendes? Então é muito alto. E aí por detrás da mastitis subclínica estão os antibióticos. Então, os recuentos altos de células somáticas más os antibióticos é um problema muito grave. Então, esse é um tema que temos que mencionar, o tema de antibióticos por la razão de la mastitis, ok? Em la leche cruda, porque antibióticos são elementos, eu vou mencionar com detalhes para vocês, que passam por la pasteurização. Para eliminar penicilina, por exemplo, há que calentar por mais de 1 hora, mais de 100 graus. E se lo hacemos, por supuesto, a leite não vai coagular. Então, se há uma pequeníssima quantidade de antibiótico na leite cruda, seguramente vai passar pela pasteurização e vai matar os cultivos, para queso ou para yogur. E não haverá nenhuma fermentação. Então, esse é um tema que eu vou mencionar com vocês, porque quando acompanhamos a fermentação, o descenso de los pHs, aí sim estamos muito preocupados com os bacteriófagos. Também, outro tema que eu queria mencionar-lhes é que hoje em dia se habla muito de NS Lab, que são bactérias que não pertencem aos cultivos, mas são bactérias láticas. Por exemplo, Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, são lactobacilos mesófilos, às vezes que fermentam lactose e produzem gás, ou fermentam ácido cítrico. Essas bactérias, há muitas que produzem o que chamamos de EPS, que é hexapolissacarídeos. O que quer, em termos práticos, para que você me entenda, muitas vezes pasteurizamos a leite com um alto recuento de NS Lab, e esses bacilos, às vezes, passam por la pasteurização e se precipitam na secção de regeneração do pasteurizador. Aí onde essa última parte, onde está saliendo a leite caliente pasteurizada, e o outro lado da placa está entrando a leite fria. Então, se se forma aí uma placa, um biofilme, que antigamente não chamávamos de pedra de leite, não, toda a leite que está salindo se recontamina. E aí vamos a ter problemas nos quesos. E para isso eu vou recomendar-lhes depois em outras classes que se abra o pasteurizador a cada 6 meses. Eu sei que a los queseiros não les gustam para nada, não, abrir pasteurizador. Abrir não é um problema, cerrarlo é um problema, verdade? Porque aí empieza a sair leite por todas as partes. Então, é necessário. Então, há que ter em conta que as bactérias estão aí e podem provocar esses problemas, porque há muitas que passam por la pasteurização. E outro tema também é que quero explicar-lhes com um pouco mais de detalhes como são as bactérias, porque as bactérias de los cultivos, não, são muito importantes. Elas têm a sua necessidade de alimentação. Umas fermentam lactose, outras apenas glucose ou galactose, outras degradam proteínas, aminoácidos, tudo isso.
Há bactérias que necessitam oxígeno, que conhecemos como bactérias aeróbicas, não? Que são muito importantes. E há as bactérias que são conhecidas como bactérias anaeróbicas, não? Que não les gusta oxígeno. Por exemplo, você se acuerda que eu já havia mencionado aqui os quesos Gruyère, Emmental, os quesos suíços, não? As bactérias propiônicas que produzem os ovos não les gustam para nada, oxígeno. Então, é um queso que quando lo elaboramos, temos que prensar muito bem para não ter oxígeno na pasta. Então, esse é um tema que eu vou mencionar quando hablo de los cultivos, que são essas bactérias muito selecionadas que nós outros les vendemos, nós outros de Danisco, de Dupont, de Hansen, de Saco, de DSM, não importa a empresa, todas têm muito bons cultivos, não? Então, esses cultivos são pré-selecionados, eles são cultivados em plantas muito avançadas e são concentrados em formas liofilizadas ou congeladas. Então, há uma classe apenas para falar de los cultivos. E como se prepara todo esse processo de freeze drying, onde le sacamos o água para atender o cultivo bajo a forma de polvo, não? E vou explicar-lhes também como esses cultivos podem ser apresentados, é decir, cultivos puros, cultivos mixtos, que está mesclado uma ou outra espécie bacteriana, não apenas cepas, não? Cultivos simples, múltiplos, tudo isso eu vou dar detalhes. Seguramente muitos de vocês, quizás que ser os mais já experimentados, não? A gente que é um pouco mais grande, maior, se acuerdam de los tempos em que nós outros propagávamos os cultivos, los repicávamos, não? Aqui se vê, aqui, né, nesta pantalla, um repique de cultivo. Isso é normal. Todavia, há muitas plantas que lo hacen, não? Então, eu vou falar um pouco desse tema também, porque é uma prática que demanda mais cuidados higiênicos para evitar contaminações, mas funciona, ok? Então, eu vou a mencionar. E vou também, por supuesto, falar muito dessas mesclas de cultivos que temos. Então, se temos cultivos aqui, você vê um cultivo de puros cocos, não? Streptococcus. Pero aqui podemos ter bacilos também. Como, por exemplo, nas mossarelas, não? Para hilar a mozzarella, sempre manejamos com Streptococcus thermophilus, que é uma bactéria, é um coco extremadamente rápido para produzir acidez, o que interessa na mussarela para baixar os pH e fazer o amassado, o hilado, verdade? Mas é uma bactéria muito particular porque é muito sensível a bacteriófagos e cresce muito bem em temperaturas mais altas. É uma bactéria termofílica. Então, eu les vou mencionar bastante desses cultivos e todas as suas características. Vou, por supuesto, falar de los cuajos, porque sem cuajo não se pode elaborar de uma maneira geral casi todos los quesos. Hay quesos que se elaboran con precipitación por acidez, yo sé, pero 90% de los quesos son elaborados con cuajos. Entonces, usted tiene que conocer lo que es un cuajo desde cuando salió ahí del animal, ¿no? Del abomazo, ¿no? Del cuarto estômago de los animales, os rumiantes, ¿no? E também os diferentes tipos hoje em dia que há de coarro. Temos coarro de origem animal, que são os mais antigos, não? De quimosina, de pepsina. Temos coarros microbianos, que são coarros de fermentação de fungos, de hongos, não? E temos os coarros que por exemplo, que você seguramente conhecem, que são os coarros de origem genética, não? De hecho, não tem nada que seja genético, pero é importante que você lo conozca. Por exemplo, de aspergillus, que é um hongo, ou de Cluiveromyces, que é uma levadura. Por exemplo, o Kaimax, de Christian Hansen, que é muito famoso, o Chimax, não? E também de Maxre, que é de DSM, que são os mais conhecidos. De hecho, há 12, creio que não há outros mais. Não sei se vocês lo sabem, mas também há coarros de origem vegetal, sim? Então, por exemplo, em Espanha, há um queso que se chama torta del Casar, que é muito famoso. Em Espanha se elabora em León e Castilla, não? Nesta parte um pouco mais hacia o norte de León, de Espanha, e cerca de León, e é muito conhecido, que é igual em Portugal, el Serra da Estrela, que se elabora de uma planta, não sei se você la conhece, em Brasil não há, que se chama Cinara cardunculus ou cardo, não? Tem uma flor, que é uma flor como violeta, não? E de aí se saca a cardocina, que é lá em cima. Então, se pode elaborar este queso. Eu vou dar detalhes também. E todo isso tem que ver com rendimento. Então, há uma classe onde eu vou mencionar os temas que podem afetar
de uma maneira decisiva ao rendimento queseiro, porque aqui estamos falando de plata, não de dinheiro. Porque se temos uma planta, não é uma casa, um orfanato de caridade, verdade? Estamos para ganhar dinheiro. Esse é o que interessa, é uma empresa, não? É ter a ganância de todo o que se faz, é normal. Então, é um sistema capitalista, então, rendimento e eficiência de processo. E aí, então, a influência de Quarro é fundamental, porque há Quarros que nos proporcionam um rendimento muito buenos e há outros que são muito malos para rendimento. Então, eu os vou mencionar com muita sinceridade toda esta parte, como por exemplo os quarros microbianos, não? Vou falar um pouco de cada um deles, de Mucor mirai, de Mucor pusillus, endotia parasítica, todo isso, como você vê aqui, não? Eu vou mencionar mais ou menos como funciona, perfeito? E vou, por supuesto, falar de los quarros dichos genéticos, não? Como existe, como funciona e as vantagens que tem. De hecho, hoje em dia, são considerados os melhores carros disponíveis a los caseros em todo o mundo, não? São carros de alta eficiência de coagulação e não são muito proteolíticos, não? E eu vou mencionar que há um tema que é importante que você conozca, não? É que queso ha cambiado muito nos últimos anos. Antigamente, toda a gente que comprava um queso, verdade, de uma maneira geral, digamos, em uma geração para trás, não? Como 25, 30 anos passados, não? Nós outros quase todos comprávamos quesos para levar a família na mesa, verdade? Então eram quesos de mesa, quesos de tabla, não? Pero hoje dia não. Hoje dia, queso hoje dia é ingrediente, como você vê nesta pantalla. Você se vai na McDonald's, por exemplo, ou Burger King, ou Domino's Pizza, queso aí é ingrediente, sim? Então, queso hoje dia tem que ver com culinária, sim? Entonces, por ejemplo, la mozzarella, que es lo que más se elabora en el mundo, no se ve ningún tipo por ahí. Si yo paso ahí por Cajamarca, ahí en la Plaza de Armas, ¿no? Por ahí, nunca he visto un tipo ahí sentado tomando una cusqueña, una cervecita ahí con mozzarella, ¿no? Isso não existe. Vão tomar com provolone, parmesano, um queso azul, pero nunca mozzarella. E mozzarella é um queso que não é consumido diretamente. Há uma exceção de um queso que se parece a uma mozzarella, que os amigos aí mexicanos, não? Lo hacen bastante, que es el Oaxaca, que de hecho es una mozzarella, es una pasta filata, ¿no? Y el Oaxaca, sí, es un queso dedicado a consumo familiar. La gente lo consume con las manos porque tiene esa hebra, la fibra, ¿no? Que interesa mucho a los mexicanos, pero es un queso muy particular. Eu vou mencionar um pouco mais tarde deste queso. Mozzarella é conhecido como pizza cheese, não? É um queso dedicado muitíssimo à culinária, é de consumo indireto. Isso se passa também com o cheddar. O cheddar americano, que não se elabora muito em Sudamérica, não se elabora mais que nada em Estados Unidos, por supuesto, no Canadá, se elabora muito em Inglaterra, em Nova Zelândia, Austrália, não? Esses países que têm a ver com os ingleses, não? E também um pouco em Centroamérica, não? E em México, com o nome de Chihuahua, por exemplo, não elabora aí os quesos dos menonitas, tudo isso, são cheddars, não? Pero es un queso muy ácido. Para los sudamericanos, de una manera general, no es muy bueno. En Sudamérica, nosotros utilizamos cheddar como base para queso procesado, ¿verdad? Que ahí es muy importante. Pero para consumo directo, no, casi nada, ¿verdad? Pero cheddar más mozzarella, voy a decirles que corresponde aproximadamente a unos 65 a 70% de todos los quesos que se elaboran en el mundo, ¿sí? Entonces son quesos indirectos, los dos. Cheddar es para procesar, lo hacen en barriles enormes de 200, 300 kilos, ¿no? Entonces, como você vê, este niño aqui, aí em Gringolândia, não? Onde estou hoje, aqui em terras, estão sempre os niñitos aí, os bebês, já são aí capacitados para buscar um sanduíche, não? Essas porquerias que comem todos, verdade? Que de hecho não é muito bueno para a saúde, pero assim são. Então, aí você vê que ao interior desses quesos, não? Como você vê aqui, verdade? Aí estão os quesos processados, verdade? E há outro tema que hoje em dia, por exemplo, muitos dos quesos que elaboramos são quesos que los elaboramos para fetear, ¿ok? Então, há que rebanar, há que laminar, porque assim pode ser melhor utilizado em los sanduíches. Antigamente não los cortamos com o cuchillo na casa, não? Mas hoje em dia cambiou muito. Então, a maneira que o que se elabora hoje um queso está muito preocupado com uma coisa que se chama propriedade funcional, ¿verdad? No tanto gusto, el sabor.
Antigamente, una mozzarella o un queso de barra, ¿no? Un Gouda, Edam, tendría que ser muy rico de sabor, ¿no? Hoy día no tanto. Hoy día tiene que fetear, tiene que laminar, no puede desprender mucha grasa, no puede oscurecer, ponerse browning, ¿no? En una pizza. Tiene que tener buena elasticidad, tiene que derretirse muy bien. Todo eso son propiedades funcionales, que al final son las cosas que comandan hoy día las plantas de queso, no tanto el sabor. Lo que para mí es una lástima, ¿no? Yo prefiero mucho trabajar con los quesos de la manera más tradicional, ¿sí? Ahí en este concurso de queso que en Wisconsin, Madison, donde yo estaba hasta ayer en la mañana yo estaba ahí todavía evaluando los quesos, ¿no? Ahí había, al final de 3.402 quesos, separamos como 120, los finalísimos, ¿no? De los 120 separamos como 20. Eran todos quesos madurados, ¿sí? Todos quesos madurados y ningún queso era para fetear, eran quesos para cortar en la mesa, que son los quesos que la gente que conoce de queso más aprecia, ¿no? ¿Verdad? Y ahí éramos 56 jueces y gente que conoce mucho queso, ¿no? Gente de Francia, España, ¿no? De Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania, de Grecia, Sudáfrica, un montón de lugares. Gente que tenía mucha experiencia en queso, siempre buscan quesos más picantes, más fuertes, ¿no? Afinal, son los quesos que siempre van a ganar el concurso, ¿no? Son quesos, de hecho, el queso que ganó un concurso es un queso con leche de oveja, muy sabroso. Se parece un poco al manchego español, ¿no? Entonces, son quesos muy madurados por 6 meses, 8 meses, tienen mucho sabor. Todavía hay quesos que se elaboran para consumo directo, ¿no? Gracias a Dios. Un ejemplo sería un queso con ojo, ¿verdad? Entonces aquí se ve en esta pantalla un queso con los ojos bonitos, ¿no? Pero usted no puede imaginar cómo es complicado esses ojos lindos, regulares, que tienen brillo, ¿no? Por ejemplo, no sé si hay ningún uruguayo aquí que me escucha, ¿no? Pero en Uruguay, que es un país muy lechero y muy quesero, con una fuerte influencia suiza, ¿no? En la parte más occidental de Uruguay. Y es un país chico, ¿no? Uruguay no es un país grande, pero es un país que elabora un montón de quesos. Como 80% de los quesos que hacen los uruguayos son para exportación. Y es un país que tiene buenas plantas y exporta mucho, como también Argentina, ¿no? Entonces aquí se ve el queso Colón uruguayo. Es un queso que tuvo una influencia muy fuerte de los suizos que vinieron antiguamente, ¿no? Eh, para trabajar en Uruguay hace como 100 años, ¿no? Entonces era para colonizar, eran colonios que venían de otras partes para encontrar su vida en Uruguay y ahí estabeleceram sus plantas lecheras. Entonces es un excelente queso, como se ve aquí en los ojos que tenemos aquí, ¿verdad? Muy, muy bonitos. Pero hay también quesos así en otros países, como el grujarito que se hace en Argentina, que es una fuerte influencia, por supuesto, suiza también y francesa, ¿no? Pero un queso gruyère que tiene ojos. Ese aquí está con demasiado ojos, ¿no? Pero es un buen ejemplo para ustedes. Entonces, para que usted lo pueda entender. Por detrás de un queso como este hay mucha físico-química. Yo voy a tratar de explicarles con un poco de detalles, ¿no? Cómo se pasa este tema de cómo se aplica la ley de los gases, ¿no? Para hinchar un queso, para que se esté lleno de gas, de dióxido de carbono del interior, formar los ojos. Entonces, la inflación de un queso, para inflarse, ¿no? Demanda tiempo, demanda calor en una cámara, e demanda um certo pH, um baixo contenido de sal, ¿verdad? E um certo contenido de umidade. É um queso muito complexo. Pero eu vou dar-lhes mais detalhes. Então, aqui você vê, por exemplo, não? O incremento de volume que temos neste queso, não? Você vê que ele está muito inchado, não? Isso não é assim tão sencillo, não? Há um montão de fisicoquímica, de microbiologia, de enzimologia, de biologia que está por detrás disso. Eu vou dar detalhes. Se você logra conhecer como funciona um queso com ojos, verdadeiramente van a conocer casi todos los quesos, porque aquí son los más complicados, ¿ok? Donde se requiere más conocimiento. Pero todo lo que metemos ahí en una leche, en una tina, es importante. El fermento, la leche, el cuajo, hasta el colorante, ¿no? De anato, de achiote, de roku, o no sé cómo lo llaman acá, el anato, ¿no? Entonces es muy importante para darle esta apariencia al queso. La otra cosa importante es la sal. Aquí se ve la sal, porque la sal tiene una influencia tremenda en la parte de conservación de los quesos. Por ejemplo, un queso suizo es un queso
que no puede presentar mucha sal, porque es un queso donde las bacterias no les gusta la sal, la bacteria propiónica. Y además es un queso que tiene un sabor dulzón. Si tenemos mucha sal, ya estamos mascarando este sabor dulzón, ¿perfecto? Entonces es un queso que debe tener como 0.8, 0.6% de sal. Pero si yo estoy hablando, por ejemplo, de un queso azul, un gorgonzola, un roquefort, yo estoy hablando de un queso con 2.5% de sal. Es un queso saladito. Entonces, si ustedes están ahí en una mesa con la familia o en un bar o una tasca consumiendo un queso azul, un roquefort, nunca mencionó está demasiado salado, porque es salado. Essa é uma característica do queso, é muito salado. E por que é salado? Porque aí estamos preparando o meio para que cresça apenas o longo. Porque o longo verde que metemos aí é um longo halofílico, osmofílico, le gusta a sal. Então, como queremos que cresça apenas este hongo verde, verde azulado, metemos mais sal para que o meio seja mais específico para esse tipo de hongo. Então, é um queso tipicamente muito salado. Não E, pero há outros quesos, verdadeiramente, como por exemplo, que aqui você vê esses quesos onde metemos colorante, como você vê aqui, por exemplo, não? Então, há um montão de ingredientes que têm seu papel, verdade? E isso de meter a leite em uma tina e transformá-la em uma cuajada, isso é uma coisa que é toda uma ciência que está por detrás disso, não? Você vê que a leite aqui, por exemplo, não? A leite que tem seus componentes, não? Temos um pouquinho de graça, um pouquinho de lactosa, proteínas, sales minerais e um montão de água, não? Lo que hacemos es que vamos a separar esta agua con la coagulación, el cortado, el lirado de la cuajada, ¿verdad? En granos finos, en cubitos, y ahí sí concentramos de esa manera que aquí está, ¿verdad? Entonces, lo que antes era, por ejemplo, una leche con 3.5% de grasa, ahora vamos a tener 25%. Lo que era, por ejemplo, 3.2% de proteína, ahora vamos a tener 27% de proteína. Así es el queso. Entonces, si lo miramos como un todo, ¿verdad? El agua, que era como 88%, agora se condensa como 42%. E o resto que queda é a matéria seca, é o que chamamos de extrato seco de um queso, verdade? E assim é. Então, em isso, é muito importante a presença do cuajo para preparar, ok? Pero há outras maneiras de se elaborar queso, verdade? Porque muitas vezes se pode pensar, não, há que coagular. Como eu já mencionado, 90% dos quesos se elaboram com cuajo. Pero hay quesos también, por ejemplo, con fusión, los quesos procesados, los quesos fundidos, ahí metemos sales de citrato y los fundimos, ¿verdad? Bajo calor de 80, 90 grados. Hay quesos que floculamos la proteína, por ejemplo. El suero es un subproducto, ¿no?, de la leche, claro. Pero hoy día, suero es oro, ¿verdad? Nadie va a botar el suero en los ríos, ¿no? Sequer para animais. Hoje em dia compensa muito vender o suero. E o suero é aproveitado para suero em polvo, para um montão de coisas, para lactosa. E também pode ser aproveitado para elaborar ricota, como você vê aqui. Sim, que é um processo de precipitação ou floculação por calor, com um pouquinho de acidez, verdade? Então, é muito importante. Por exemplo, você conhece o Danonino, o queso Petit Suisse. É um queso que se elabora sem cuajo. Agarramos a leite, essa leite que agarramos hoje, metemos um pouquinho de cuajo aí, quase nada, como 5%, praticamente nada, e um montão de cultivo. Então, o outro dia, 24 horas mais tarde, vai estar uma cuajada que é muito débil, não é muito forte, pero é uma cuajada que se presta à elaboração de quesos, não? Então, há outra maneira de elaborar quesos, né? Então, aqui a gente los pode apresentar de uma maneira assim, rápida, essas grandes categorias de quesos que há, verdade? Como os quesos extra duros, que estavam um montão aí, verdade? Neste concurso de queso, como os parmigiano reggiano, que se elabora aí em Itália, não? Que são tremendamente duros. Aí estou falando de um queso que deve apresentar aproximadamente como 33, 32% de umidade. Então, é um queso muito seco que se utiliza muitíssimo para rallar. Eu vou falar disso, verdade? Em uma classe. Então, eu vou explicar de como você logra elaborar um queso tão duro, tão seco, que se pode vender em troços, verdade? Ou se pode vender rallado, não? O molido, não importa. Como eles brins, o romano, que é um queso italiano também, verdade? Então, esses são os quesos extra duros, não? Então, aqui se vê, por exemplo, o famoso parmigiano reggiano, que se elabora em Lombardia, na parte norte da Itália, e é um queso de denominação de origem protegida, verdade? Nenhum de nós outros somos permitidos elaborar um queso com este nome.
en nuestros países. Eso solo se elabora en Italia, y en Italia solo se elabora en Lombardía y Emilia-Romagna, ¿no? Entonces, el Parmigiano Reggiano es un queso muy protegido por ley. Y es un queso enorme. Aquí se ve, por ejemplo, el salado, ¿no? Son hormas de 40 kilos. Cuando entran en la salmuera, se quedan por 23 días más o menos. Y cuando salen para pasar a la maduración, tienen como 35, 36 kilos. Pierden como 14 a 15% de su peso en la salmuera, ¿no? Es interesante porque no tiene tanta sal. Es un queso que debe tener como 0,9% de sal, porque es un queso muy duro. Si metemos mucha sal, no madura, no avanza el madurar, porque la sal está ahí frenando el proceso de degradación de la proteína, ¿verdad? Y tenemos quesos que consideramos apenas como quesos duros. Son quesos que tienen humedad de 41% hasta unos 37, 36%, como los quesos suizos, ¿no? No son tan duros como los quesos parmesanos, ¿verdad? Y entonces aquí se ve, por ejemplo, el famoso Emmental. El día martes, en la mañana, cuando llegué ahí en el salón donde se hacía la evaluación de los quesos, había 56 jueces. Yo estaba con un francés, ahí trabajamos como pares, ¿no? Yo y un francés que tenía mucha experiencia en queso, y tuvimos que evaluar 21 quesos de mental. Si usted pasa por mi Facebook, yo puse una foto donde yo estoy con ese queso así, en la fotografía, que pesaba como 100 kilos, exactamente como este que está en la fotografía. Entonces ahí hay que entender que es un queso que tiene sus características muy particulares de sabor, ¿no? Que es un poco dulzón, de textura. Tiene que presentar esses ojos redondos, y todo eso nosotros vamos a discutir en una clase específica para los quesos con ojos, con bastante detalles, ¿perfecto? Y tenemos los quesos duros, además de los quesos con ojos, como el cheddar, por ejemplo, el provolone, el caciocavallo italiano, que es un queso de pasta filata, ¿no? Y el Cantal, que es un queso francés que se parece mucho al cheddar, el Cheshire, que es un queso, aquí se ve, es un queso inglés que es muy ácido y muy seco, ¿verdad? Entonces, otras variedades de queso. Aquí se ve el cheddar que se elabora en Inglaterra, que es muy diferente al cheddar que se elabora en Gringolândia, en los Estados Unidos, que no es un mejor cheddar del mundo, ¿no? Que se elabora. No se puede decir eso a un gringo porque se molesta, ¿no? Pero de hecho, los quesos ingleses y australianos son los mejores cheddar porque lo hacen de una manera muy tradicional, como se ve en esta foto, ¿verdad? Los quesos semiduros, nosotros, latinos, americanos, hispánicos, ¿no? Los conocemos muy bien, porque en nuestros países, Perú, por ejemplo, yo sé que se elabora mucho, en Venezuela, Colombia, en Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, queso de barra, ¿sí? Que es el nombre popular de un queso de origen danesa que se llamaba, que se llama en Dinamarca, de Dambo, ¿no? Dambo o Tibo, que son quesos esféricos como el Edam holandés, ¿sí? El Gouda o Gouda, no importa cómo se lo llaman. Nosotros copiamos esos quesos de los primeros extranjeros que vinieron a vivir en nuestros países, ¿verdad? Entonces en Brasil, por ejemplo, vino a Brasil un montón de holandeses y de daneses. Y en Argentina, por ejemplo, no tanto, pero vinieron los italianos, ¿verdad? Así como vinieron los suizos para Uruguay. Entonces, todos tienen su influencia. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, en Dinamarca, ¿no? Los daneses nos trajeron a Brasil y otros países esses quesos que aquí están. El estilo Gouda de los holandeses, el Dambo, como se ve aqui nessa fotografia, que são quesos semiduros. São quesos que têm uma umidade muito mais alta comparado a um queso duro, não? Uma umidade de uns 44% a uns 46%. Então, é um queso que nos dá um rendimento muito importante e, además, o que é importante para nós outros latinos, é que é um queso que se presta para nossa gente. A nós outros não nos gustam muito os quesos muito ácidos, não? Nos encanta a nosotros latinos más los quesos más suaves de sabor, ¿no? Entonces, en este caso, los quesos de origen danesa son perfectos, ¿no? Tenemos los quesos semiblandos. Ahí, esta semana yo tuve que manejar como 15 gorgonzola italianos, ¿no? Y como se ve aquí, así son mantecosos, así, ¿verdad? Cremoso. Espectacular, ¿no? Había unos que eran muy amargos. Apenas para explicarle, é que há quesos que em um período de sua maduração, apenas um período, se põem amargos. Isso é muito típico de um queso azul, de um gorgonzola, de um roquefort. Porque há um período onde cresce muito longo e o longo todavia não começou a degradar a grasa. Então, se não tem muito sabor, os componentes degradados, senão que o sabor que se sente é de longo.
Es como si tenemos un zapato ahí bajo nuestra cama, ¿no? Si lo dejamos ahí por semanas, se llena de hongos, ¿verdad? Entonces es como el sabor que tendría un zapato, ¿no? Porque ahí tiene hongos. Entonces, en general, como un queso azul de unos 25 a 35 días de maduración, está un poco amargo. Después, con los 40 y más adelante, ya desaparece y tiene sabor espectacular. Ahí en este concurso había muchos quesos jóvenes, no sé por qué la gente lo trajo así, y eran quesos que no estaban muy buenos, ¿verdad? Entonces son quesos azules que tienen umidad por encima de 48, 50%, ¿verdad? Entonces son quesos que tienen buen rendimiento, perfecto. Hay otros quesos semiblandos, pero son quesos a veces son muy fuertes de aroma, de olor, como el Munster francés, que se ve aquí, el Limburger de Bélgica, el Port Salut francés, são quesos onde tratamos a corteza, a cáscara, com bactérias específicas e levaduras, que las conhecemos como Brevibacterium linis, não? É uma bactéria que lhe dá um color um pouco rojo, um pouco naranja, naranjado, não? Em la corteza de los quesos. E aí se degrada muito a proteína, se forma como um pouco baboso, um pouco resbaloso e tem um olor muito forte. La gente que no conoce mucho de queso no lo come para nada, ¿no? Porque es un queso tremendamente fuerte. Entonces, pero son quesos específicos, se agrega mucho valor. Y tenemos, por supuesto, los quesos que maduramos la corteza con hongos, no levaduras, ¿no? Sino como el camembert y el brie. Como se ve en las fotografías, son quesos que tienen alta humedad, 50, 53%, más o menos por ahí, ¿no? Y son quesos que maduran de una manera muy delicada, porque esta superfície de hongo branco se contamina muito facilmente com outros hongos verdes, a vezes azules ou verdes, ou hongos gris, que então aí podem dañar o sabor do queso. Então hay que ter muito cuidado com a maduração. Né? Aqui se vê um camembert, ¿verdad? Todo blanquito, espetacular. Aqui se vê, por exemplo, um queso que é uma mescla de hongos superficiais blancos, aqui, e al interior, verdes. É um queso híbrido, não? O Bleu de Bresse francês, o Cambozola, o Saga. Esses são quesos muito especiais para elaborar. Eu os conozco, já los hice. Então eu los conozco bastante bem. Mas o mais conhecido de todos são os quesos com hongo. De isso vamos falar com detalhes. Há uma classe específica para ensinar-lhes como se elabora um bom queso, como se vê aqui, verdade? Então, com muito gosto, vamos falar desses quesos com hongos, como o Roquefort, como o Gorgonzola, o Danablu de Dinamarca, não? Também os blue cheese americano, não? De tudo isso vamos apresentar-lhes um pouquinho, verdade? E temos os quesos muito blandos, que são quesos frescos, verdade? Como o queso cottage ou cottage, como dizem por aqui, né? Cottage cheese americano, que se vê aqui na parte superior, que são quesos que têm uma umidade muito alta, sim? O queso de crema, como o famoso Philadelphia, e a mozzarella italiana, que é uma mozzarella que se chama de fior de latte, a vezes, ¿verdad? Bocconcino é uma mozzarella fresca, e temos a burrata, que se elabora muitíssimo também em Itália, não? E tudo isso, a ricota, são quesos também. Aqui se vê a mozzarella para pizza, que é outro tema, porque a mozzarella americana, se chama mozzarella, é para consumo direto. Quando os americanos elaboram a mozzarella para utilização em restaurantes, para pizza, é outro nome. Esta pizza cheese você não vão nunca encontrar no supermercado, não existe, não? É mais para consumo institucional. Então, é uma mozzarella mais firme, mais dura, que é não é para fetear, senão que é para rallar ou para passar ao molino, não? Então, essa mozzarella tem uma textura fibrosa, de fibras, como você vê aqui, as fibras alargadas, não? Aqui você vê quando você está hilando, você está mesclando a sal. E aqui você vê provas que hacemos às vezes com essas mozzarelas, porque tem que apresentar umas certas características funcionais. Eu me acordo que neste dia eu estava em uma cidade mexicana que se chama Querétaro, não? Muito bonita. Tem uns aquedutos muito bonitos, Querétaro, antigos, de los espanhóis, não? E aí havia uma planta que aqui você vê as fotografias que eu saquei nessa planta. Hicimos umas mozzarella para pizza, ok? La metemos aqui, como se fosse uma pizza, passamos por um Marshall, esse é um horno Marshall, ok? Então, e aí, ao outro lado, em 3, 4 minutos, sai uma pizza pronta. E aí temos que chequear as propriedades funcionais. Então, eu vou falar disso com vocês. Então, você vê, por exemplo, aqui o color, mas também a elasticidade. Então, há que estirar esta massa, perdão.
e não se pode romper. Tem que apresentar, por lo menos, de acordo com os americanos, como mais ou menos 6 pulgadas, aproximadamente, não? Então, 6, 7 pulgadas, como 15 centímetros, sem romper-se, não? E aqui também há o tema de los colores. Usted miren com um pouquinho mais de cuidado. Se dão conta que temos 3 mozzarelas aqui na pizza, não? 3 pizzas, não? Que têm colores distintos. A mozzarella ideal aqui, que é para dar um color ideal, é esta que aqui está, ok? Porque essa está demasiado escura para Pizza Hut, por exemplo, que é uma empresa que compra um montão de pizza cheese, não? E essa está demasiado clara. Então eu vou explicar-lhes o que temos que fazer para obter a mozzarella com distintos colores, não? E isso é uma coisa muito delicada, porque demanda conhecer um pouco a parte de fermentação e o processo, como por exemplo, o que chamamos nós de delactosado. O delactosado nada mais é que sacar o suero, agregar-lhe água para lavar a massa e quitar-lhe lactosa, ok? E também há o tema de utilização de los cultivos, por exemplo, no caso do pizza cheese, é um queso que sempre elaboramos com lactobacilos, com Streptococcus thermophilus puros, não? Pero se elaboro com puro termófilos, a tendência é de ter isso que aqui está, ok? Um pouco mais escuro, para que o queso me salga um pouquinho mais clarito, não? Lo que eu hago, não tanto como esse, mas senão como esse que aqui está, eu le meto um pouquinho de lactobacilos helvéticos em los cultivos. Lactobacilos helvéticos me vai consumir lactose, não vai queimar tanto e se põe um pouco mais claro, ok? Então, esses são detalhes que eu les vou explicar-lhes, ok? Então, aqui eu estou terminando esta apresentação da classe antesala para que você possa, então, mais ou menos agora, conhecer um pouco mais com detalhes o programa que vamos a desenvolver com vocês durante 8 semanas, começando na próxima semana, el 16, e na noite, já vou estar já de regresso a São Paulo, e aí estaremos conversando novamente. Perfeito? Então, Rocio, agora sim já terminamos. Se quer, já podemos passar a perguntas, a aclarar dúvidas. Jorge Rodrigues me pergunta se he tenido experiência com carbonato de cálcio. Não, nunca he tenido nenhuma experiência com carbonato de cálcio. Não lo conozco para este uso, por lo menos. Siempre en toda a vida que será, sempre he visto utilizar cloruro de cálcio, ok? E, por supuesto, para leite pasteurizada, Jorge, nunca para leite crudo. Perfeito? Marcos Cabeças Monteiro me pergunta se no caso do queso mozzarella se usa um fermento láctico de iogurte natural, coajo e nada mais. Sin embargo, no momento do amassado sale todo perfeito, pero depois de um tempo se endurece demasiado a temperatura ambiente. ¿Tienes algum conselho para que a mozzarella mantenha a textura? Não? Mira, eu creio que o tema de usar o cultivo de yogur passa que há muitos bacilos no cultivo de yogur, não? E os bacilos sempre têm uma tendência a secar um pouco mais a massa. E aí eu creio que não seria ideal que utilizasse esta mescla. Ideal seria que utilizasse apenas Streptococcus thermophilus, não? Para que durante o processo, ao final, tenhamos uma massa que mantenha um pouco mais de umidade. ¿Verdad? E há que ter em conta também, eu não sei como seria, se não há uma perda muito alta de grasa durante o processo de amassado. Perfeito? Ok? Carlos Edvar Príncipe Guamán me pergunta que me passou que os cultivos añadidos de leite não chegam a cuajarla. Se deve à temperatura adequada ou existe outros fatores? Não, há um montão de fatores, não? De hecho, os cultivos não são supuestos de cuajar leite, ¿verdad, Carlos? Quizás estás falando de los cuajos, ¿no? Los cuajos sim cuajan la leche. Los cultivos solo vão a cuajar leite se la mantenemos por 24 horas, por lo menos, aí, não? Aí parada, aí esperando, não? Pero há um montão de fatores. A temperatura, por exemplo, quando manejamos com cultivos e cuajo, estaria entre 32 e 38 graus, mais ou menos, ¿verdad? A presença de cloruro de cálcio, ¿verdad? É muito importante. E também a temperatura de pasteurização, se estamos falando de leite pasteurizada, porque se calentamos demasiado na leite por em cima de 75, não vai cuajar, ok? E o tipo de cuajo, a dose de cuajo, todo isso tem muita influência, ok? Então, isso é muito importante. Branco Aldair Garcia Sánchez me pergunta, a proposta do queso azul, o maior tempo de maduração é de 45 dias como máximo? Não, não, não.
Não é assim, 45 dias pouco. Por supuesto, você pode vender um queso azul 45 dias, vai estar mais ou menos, não? Mediano de sabor, todavia um pouco suave. Ideal de sabor como 60 dias. Aí sim, está mais forte. 90 dias está espetacular, pero isso para uma pessoa que conhece muito queso, verdade? Pero em geral, se considera aí já se empieza a vender a partir de 25 dias. Hasta uns 45, 50 a gente lo consome, pero não é o máximo, ok? O máximo seria uns 90 dias, por aí, ok? Emerson Rosado me pergunta a que se deve as rajaduras ou requebrajamento em um queso rellanito, ¿no? Emerson, aí hay um montão de coisas, pero em geral, de uma maneira geral, um queso se rompe, se agrieta, devido a uma forte acidificação em tina que nos quita o cálcio da caseína. Porque o cálcio em queso é como o cemento que existe entre dois ladrilhos na parede, não? Então, se há um queso que é muito ácido, perde muito cálcio. E quase sempre é a causa principal. A perda de cálcio é uma desmineralização por um excesso de acidificação em tina, ok? Essa é a causa principal. Muchas gracias, Vladimir, por mencionar la clase, que le gustó mucho, ¿ok? Y Miguel Orozco me pregunta cuál es la importancia de las células somáticas para la elaboración de quesos. Bueno, células somáticas son muy negativas porque pueden tener dos influencias principales. Pueden bajar rendimiento porque cuando la leche está con mastitis, me baja mucho el contenido de grasa y de proteína, y me sube de lactose y sales minerales, que no tiene nada que ver con el queso, no, muy poca influencia. Entonces, ese es el tema del rendimiento. El otro tema negativo es el tema de la actividad de los cultivos, porque puede matar los cultivos las células somáticas, ¿no? No matarlas, sino que inhibir su propagación, si hay un número muy alto de células somáticas. Entonces, es muy importante no elaborar quesos con recuentos por encima de 300.000 células somáticas por ml de una manera general, ¿perfecto? Esse é mais ou menos assim, perfeito? O senhor Nassib Barbosa me pergunta, em Venezuela se consome muito um queso branco e algumas pessoas dizem que entre mais huecos, espaços vazios tenham, são melhores. O que significa os huecos? Porque são indicativos de qualidade. Nassib, isso depende, porque se estamos falando de um queso com leite cruda, não é verdadeiro, porque mais huecos seguramente são mais coliformes, não? Esses huequitos que estão irregulares, todo isso, lo que isso seguramente tem coliforme, isso não é bueno, não? Se é um queso com leite pasteurizada, se for um queso suíço, sim, ter ojos é bueno, mas depende muito, aí tendrías que dar-me mais detalhes, mas em geral, esta gente está falando de leite cruda, e aí é malo. Aí o queso palmita que se elabora em Venezuela, que é famoso, não? E o palmita é um queso que se elabora com leite crudo, é lleno de coliforme. Eu lo he provado, é que estou aqui vivo, não passa nada, pero tem muito coliforme, não? O senhor Nério Omar me pergunta com relação aos hongos que mencionou na apresentação, com que nome comercial os encontra em Peru? Bueno, eu não estou aqui para fazer nenhuma propaganda comercial de minha empresa, não, por favor, não me entenda mal. Mas se você busca aí em Peru, tenho meu companheiro Garcia aí, verdade? Que trabalha no sul de Peru, está em Arequipa, não? Então, ele poderia oferecer aí detalhes de como são os nomes comerciais, por exemplo, para elaborar um queso azul, é um hongo que se chama PV, P de pato, não? E V de Valência, por exemplo, sim? É um tipo. Então, há outros. Eu não poderia mencionar todos aqui para vocês, sim? Pero Ivan Garcia, se você lo busca na internet, Ivan Garcia é uma representação de nós outros que está em Arequipa. Aí tu le escreves, ele poderá contestar, ok? Silvia Urdiales me pergunta que le sucedió una vez que hizo un queso fresco y obtuvo un queso arenoso. ¿A qué se debe? Seguramente es acidificación. Casi siempre los quesos se vuelven arenosos porque se acidifican demasiado, ¿verdad? Entonces, isso tem que ver com uma forte acidificação, seguramente, ok? Você perdeu um montão de cálcio e aí a estrutura do queso cambia muito. Eu creio que pode ser isso. Rosia Elizabeth me pergunta quais são as características físico-químicas ou microbiológicas mais importantes a medir se queremos saber se um queso está conservando. De hecho, não há tantas coisas físico-químicas ou microbiológicas, Rocio. Mais que nada, a textura do queso te vai dizer isso. Por exemplo, o queso se vuelve demasiado blando,
no feteia, por ejemplo, y también el sabor, porque hay quesos que con el tiempo cambia mucho su sabor, o se vuelven muy ácidos, o se vuelven muy amargos, o se vuelven ráncidos, o a veces con un sabor amoniacal. Entonces la textura y el sabor te va a contar mucho más que algo físico, químico, microbiológico, ¿verdad? Porque siempre habrá un pH y siempre habrá bacterias en los quesos, ¿ok? El Branco Aldair me pregunta, me dice que es genial, muchas gracias, me encanta que te haya gustado la clase. Ok, Marcos Israel, en el caso del queso mozzarella se usa un fermento láctico de yogur natural, cuajo, nada más. Sin embargo, en el momento del amasado sale todo perfecto, pero después de un tiempo se endurece. Sí, eso ya lo expliqué. El tema es que yo no te puedo recomendar un cultivo láctico en base de yogur para este tipo de queso, porque hay un montón de bacilos, de lactobacilos bulgáricos, ¿no? Y esos lactobacilos, ellos tienen una tendencia a crecer muy rápido durante el proceso de elaboración y secar la masa. Y si seca la masa, después ya no tiene, que tiene que salir con una cierta humedad para compensar lo que va a pasar después. Entonces estoy hablando de una mozzarella con 46% de humedad. Entonces yo estoy seguro que quizás o estás perdiendo mucha grasa en el momento de hilado, quizás por estar hilando un pH muy bajo, muy ácido, ¿verdad? O estás hilando también un pH muy alto, que todavía no alcanzó el pH ideal. Pero de todas maneras, yo te recomiendo mucho que cambie, que utilice apenas un cultivo con base a Streptococcus thermophilus, ¿ok? Puros. Existe un montón, ¿ok? Luz Mar, que es mozzarella, ¿se puede utilizar un ácido cítrico para achicar leche? Sí, claro, se puede. En general se agrega ácido cítrico en leche pasteurizada hasta que el pH de la leche sea más o menos como 5.6, ¿ok? Entonces se prepara una solución a 10% de ácido cítrico, se agrega con la leche en agitación, poco a poco, hasta que el pH de esta leche alcance a 5.6. Ahí paramos y ahí se agrega el cuajo. Y va a coagular al instante, ¿ok? Porque está muy ácida la leche, ¿no? Está muy ácida. Y ahí esta leche se coagula muy rápido y cortamos la cuajada y ya se puede hilar al instante, porque no hay que esperar, ¿ok? É sempre assim com ácido cítrico. Lina Marcela me pergunta como hacer o queso picante e que tempo de duração tem. Lina, não sei que queso picante me habla. Há um montão de quesos que podem ser picantes, não? Mas se estás falando de um parmesano, por exemplo, picante, não, que é um queso tipicamente picante, sim, o que mais importa são duas coisas, verdade? Además de los cultivos que tiene que tener helvético, lactobacillus helvéticos es muy típico de quesos picantes, ¿no? Pero es el tiempo de maduración y la temperatura de maduración. En general, un queso para estar picante debe tener por lo menos 4 a 6 meses de maduración. Yo te digo 4 a 6 meses porque eso depende, está pendiente de la temperatura de maduración. Es una relación tiempo-temperatura. Entonces, por ejemplo, ideal sería como 16, 18 grados para un queso duro, como un parmesano, por ejemplo, ¿sí? 16, 18 grados, por 4 meses ya va a estar muy, muy picante. ¿Perfecto? Es más o menos así. ¿Ok? Gracias, María Angélica. ¿Ok? Y la última pregunta que yo tengo aquí, ¿qué se puede elaborar con cualquier fuente de leche? Vacunos, caprinos, búfalos. Que yo sepa, sí, ¿verdad? Leche de vaca, leche de cabra, leche de búfala y, por supuesto, leche de oveja, ¿no? Como yo les había mencionado en este concurso mundial, el queso que ganador ha sido con leche de oveja, ¿no? Entonces, son quesos muy fuertes. Los quesos con leche de cabra y de oveja son los más fuertes que hay. No tanto con leche de búfala y leche de vaca. ¿Perfecto? Pero es posible, claro que sí. Bueno, Rocío, no hay más preguntas, ¿no? Por hoy. Entonces, yo quiero agradecerles por la presencia, por la paciencia de escucharme. Y nos encontraremos en la próxima semana. Ok, nos vemos entonces. Buenas noches a todos. Okay? Un abrazo a todos desde Texas. Ok.